Fala galera, por aqui Paulo Carvalho, Guarda Municipal de Fortaleza, em mais um episódio do podcast Azul Marinho. E hoje a gente está aqui com o Daniel Ramos, Geraldo Rodrigues, André Souza, Guarda Municipal de Fortaleza, recebendo o nosso corregedor-geral da Secretaria Municipal da Segurança Cidadã, Rômulo Reis de Almeida. Tudo bem, Rômulo? Tudo tranquilo, pessoal. Seja bem-vindo, corregedor. Prazer estar aqui com vocês para a gente conversar, né? Prazer. Conversa. Prazer. Sim, com Conversa sobre certeza. tópicos interessantes para a gente aqui. A gente está à vontade para... eu vou Bater esse interromper, papo, né? fique à Pedir vontade, antes de muito bom. mais nada, né, pro pessoal que está assistindo, se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar. Muito bom, é isso mesmo, Valeu, Daniel. Daniel. É isso mesmo. Corregedor, primeiro diretor da Guarda Municipal após a consolidação da 13022. Isso é uma enorme satisfação, né? A gente tem a referência do primeiro diretor da Guarda Municipal e hoje corregedor na Corregedoria Geral da Secretaria Municipal da Segurança Cidadã. Um servidor de carreira, bacharel em Direito, pós-graduado em Gestão Pública e vem compartilhar conosco a relevância da Corregedoria, o papel da Corregedoria para as guardas municipais. Lembrando que esse podcast ele trata da segurança pública com foco nos municípios para todas as guardas municipais, um universo aí de mais de 1.500 instituições, né? E só aqui no estado do Ceará, 86 instituições, e a relevância da Corregedoria para esse processo. A gente gostaria de conversar sobre isso hoje, mas antes a gente queria saber um pouco mais sobre Rômulo Reis. Quanto tempo de carreira, como entrou na carreira guarda municipal, enfim, conte pra gente aí um pouco da sua história. Minha breve história de quase 19 anos de casa aí, né, cara? Parece pouco, eu estava até na semana retrasada num curso e a gente estava falando da experiência da gente na casa. Quando a gente para pensar e diz assim, a gente já está 19 anos aqui, é muito tempo, né? Mais da metade da minha vida praticamente aqui na guarda, né? 2002, né? O concurso foi 2002, tá, mais longe? O concurso foi, tá bom aqui? O concurso foi 2002, a primeira turma entrou em 2003, eu fiquei para a terceira, né? E entrei em 2004, né? Efetivamente trabalhar. Meu curso foi em 2003. Mas o mais engraçado é como eu soube do concurso da guarda. Imagine aí em 2002, ninguém sabia o que era guarda municipal, ninguém tinha nem ideia. E na época, 2002, eu estava servindo na Marinha do Brasil, né? Também foi um concurso, né? Mas acabei não ficando por uma questão. Enfim. E lá no concurso, em determinado período, eu estava auxiliando o sargento armeiro numa instrução de servidores da Guarda Municipal de Fortaleza. Não sei se o pessoal mais antigo da Guarda vai lembrar dessa capacitação, mas eles fizeram lá, foram todos os servidores da época lá, acho que eram 400 servidores mais ou menos, fizeram essa capacitação, dentre eles teve tiro. E eu estava auxiliando o sargento armeiro lá na instrução deles. E conversando com esse pessoal mais antigo, eu não lembro quem era, queria muito saber quem era. O pessoal que estava conversando comigo, eu não lembro. Aí conversando com eles, disseram assim, eu comentei, tô saindo da Marinha agora, final do ano, tal, terminou meu período, não vou poder continuar. Aí eles falaram assim, rapaz, vai ter o concurso da guarda, por que tu não faz concurso da guarda? Aí eu disse, mas o que é guarda municipal? Eles me disseram assim por cima, superficialmente, não, a gente trabalha aqui nos prédios da prefeitura e tal. Eu, tá bom, aí quando eu tava lá para sair, fui procurar o edital. Me inscrevi, fui pro IMPA, a inscrição foi no IMPA, né? Na época presencial, tinha que ir lá e preencher documentação, né? A Eras ia atrás. Aí quando chegou no IMPA lá, eu cheguei e tava aquela fila gigante, aquela fila enorme. Eu fiquei na fila lá esperando, a fila não andava. E quando eu peguei o edital, tinha 2 cargos, né? Pra guarda e pra subinspetor. Aí eu já tinha sido soldado na Marinha, disse, não quero mais ser soldado, eu vou fazer um nívelzinho acima, né? Escolhi subinspetor. E esperando, que na época o nosso concurso foi pra guarda e subinspetor. E aí me disseram, não, eu perguntei, essa fila aqui é pra subinspetor? Disseram, não, a fila é pra guarda, subinspetor é na outra sala. Quando eu cheguei lá, não tinha ninguém se inscrevendo para subinspetor. Pouquíssima gente. Não sei porquê, não sei se porque na época o concurso para guarda foi fundamental e médio para subinspetor, acabou tendo essa diferenciação, né? E eu fui, me inscrevi, né? Fiquei para a terceira turma, entrei em 2003 no curso. Em 2004 me efetivei, trabalhei em vários setores na guarda, cara. Em muitos, trabalhei à noite, trabalhei de dia, já comandei ciclopatrulhamento. Na época que o inspetor Roniel, vocês devem conhecer, lembrar, né? O Paulo, não sei se o Paulo já conhecer. Pronto, né? O inspetor Roniel, que até hoje é meu comandante. Onde eu encontro ele, é meu comandante. Meu conterrâneo, viu? Teu conterrâneo lá de Jaguaretama, né? Jaguaretama, Jaguaretama, verdade. Terra boa.
Aí, na época, eu estava no Patrimônio, ele me convidou para trabalhar no comando operacional com ele. Fui trabalhei até 2012, depois fui comandante de ciclo patrulhamento. Fui trabalhar à noite, aí voltei a convite do Dr. Edgar Fux. Eu me lembro como se fosse hoje, eu estava lá no... Alguém falou de mim para ele, não sei quem foi. Ele estava querendo montar o setor de inteligência da guarda. E aí ele me chamou lá no Paço Municipal, era à noite, umas 8 horas da noite, acho que eu estava de serviço, não lembro agora. E fui para lá me encontrar com ele, né? E ele falou, fiquei esperando, ele estava em reunião, terminou a reunião e me chamou numa sala lá. Aí ficou perguntando de mim, qual era a minha formação, onde é que eu tinha trabalhado e tal. E o Dr. Fux era muito de testar a gente, né? O André deve lembrar, ele era muito de testar. Ele fazia aquelas perguntas, né, para saber o que é que você ia responder. As pegadinhas. As pegadinhas. Tipo assim, sou o Dr. Fux, eu chego para o André, qual é o problema da guarda? Se você for pensar, o problema da guarda é uma série de problemas, são muitos. Mas ele quer saber como é que você queria saber, né? Enxerga, Saudoso né? Dr. Fux. Ele queria saber como é que você vai construir para saber se você entende o órgão que você está trabalhando. O objetivo dele era esse. Ele fez uma série de perguntas e disse assim, Rômulo, isso era fevereiro, 2015. Em junho, esse setor vai começar, a gente conversa em junho. Tá certo. E fiquei trabalhando normal. Quando foi lá, metade de junho, estava até no curso de formação do pessoal, estava trabalhando lá, coordenando o Castelo Branco, lá o Polo Castelo Branco. Ele me ligou, eu disse, vamos começar agora. Vem aqui agora na guarda. Eu fui lá na guarda. Aí, para variar, ele sempre testando, né? Sempre era de testar. Ele disse, em linhas gerais, o que é que ele queria. Ele falou assim, eu preciso que você monte uma equipe. E essa equipe vai me fazer um teste. O teste é fazer um plano de segurança para o Complexo Meniná-Meninó. Vocês lembram do Complexo Meniná-Meninó, né? Numa área crítica da cidade ali, cercado de comunidades, né? Na beira do trilho. Fica ali no bairro entre Vila Velha e Quintinuncuê, né? Quintinuncuê, sabe? Na comunidade do Sossego. Isso, exatamente. Pronto. Exatamente, é ali. E ele sempre foi um posto muito crítico da guarda, né? Vocês lembram disso. E aí eu montei a equipe, na época eu convidei o João Paulo, convidei o Anderson e a Denise, eram só nós 4. Servidores excelentes, vocês devem conhecer, inclusive convidar para vir aqui. E aí ele só disse que queria em linhas gerais, disse, faça um plano de segurança. Eu falei, mas como é que o senhor quer? Qual formato? Não, faça. Qual o meu prazo? Não, faça. No seu tempo, depois ele me apresenta aqui. A gente foi lá, se debruçou, foi lá visitar, verificou tudo. E a gente fez um plano de segurança muito bom. E apresentou para ele. Ele olhou e disse, é exatamente isso que eu queria. Gostei. Agora já sei que vocês sabem fazer. Aí pronto, foi missão. E a inteligência funcionou muito bem porque era uma inteligência operacional, não era uma inteligência como é hoje a SI, mais estratégica, não, uma inteligência voltada para as operações da guarda, para apoiar as operações da guarda. Então funcionou muito bem durante o período enquanto existiu a assessoria de informação e conhecimento, né? E aí, sempre ele me chamava para reuniões e para tratar de outros assuntos que não eram inteligência, acredito eu, me testando, né? E me perguntava sempre algumas coisas, algumas decisões que eu tinha que tomar, me perguntava a minha opinião, assim como perguntar de outras pessoas também, né? E aí, para minha surpresa, dezembro de 2016, ele me chamou na casa dele, né? Ali na Beira-Mar, era um domingo. Disse, Romulo, você pode vir aqui em casa? Eu disse, posso. Quando fui lá na casa dele. Aí eu só entrei na sala, esperei ele chegar na sala, eu estava na sala dele esperando. Ele entrou, sentou e disse, pronto, qual é a missão? Aí falou assim, Rômulo, você vai ser o próximo diretor da guarda. Estou saindo agora, não vou continuar. Na época o prefeito queria que continuasse, mas ele disse, não, é o momento de passar o bastão para alguém da casa, no entendimento dele. E ele, como ele gostava de dizer, né, ele começou na guarda e queria terminar na guarda, o trabalho dele. Ele disse, a gente tem que montar hoje aqui a sua equipe de direção. Inclusive os municípios tinham um prazo de adaptação, né? Por força E da Lei ele, 13.022. se quisesse, teria continuado. Se quisesse, teria e ele continuado. optou por já fazer essa transição, Foi. né? E nomear o primeiro diretor de carreira da guarda. Foi uma opção dele. Uma decisão dele de não continuar e passar para alguém da casa. E aí me chamou, vamos montar a equipe. E a gente foi, naquele domingo mesmo, ligando para algumas pessoas, montando a equipe. Em 2017 a gente iniciou, passei 4 anos na direção, 4 anos muito difíceis, de muito trabalho, né? Vocês acompanharam mais de perto, André acompanha mais de perto, mas
Foram 4 anos muito difíceis de mudanças na instituição. Não só mudança estrutura física, mas mudança de mentalidade dos servidores, que a gente passou de uma guarda desarmada, né? Para uma guarda armada, oficialmente armada, tendo convênio com a Polícia Federal, comprando equipamentos. Isso foi na fase de armamento, implantação munição. da Lei 3.022, né? Foi. 2014 ela tinha sido já promulgada. 2016, 2017 estava naquela fase de adequação, quando começaram a criar as secretarias de segurança cidadã em alguns municípios, né? E as guardas se adequando, colocando os servidores da casa para assumir a direção. E eu tive a felicidade e a honra, foi uma honra muito grande para mim, uma surpresa, né? Porque não... O pessoal até na época me perguntava, tinha aquelas conversas, né? Quem vai ser o próximo diretor? Me perguntava, esse cara não sei. E foi uma surpresa, ele me disse já nos 45 do segundo tempo, né? Disse lá que tinha levado o meu nome lá pro então prefeito, Roberto Cláudio, o então vice-prefeito Mano Nitorga, não teve objeção, né? Aceitaram a decisão dele de não continuar e de me colocar no lugar. O doutor Azevedo, também secretário, deu o aval, né? Pro meu nome, e a gente conseguiu fazer, na minha avaliação, um bom trabalho, mesmo com muita dificuldade, mas nesses 4 anos a guarda era antes de 2015, quando o pessoal entrou, né, 2015 ali, e hoje, depois de 6 anos aí, né, que quase 2 anos que eu já deixei a direção, essa gestão atual deu continuidade aos projetos e aprimorou muitos projetos que foram iniciados lá. E eu tenho a felicidade, é uma honra muito grande dizer que eu pude chefiar a minha casa, cara. O efetivo deu um up muito grande também, né? Nesse período. Deu. Desde lá de 2008 para cá, né? O efetivo vem nesse crescimento, né? Em 2008 teve aquele concurso da então prefeita Luiziane, né? Isso. Que é o diretor do Dr. Arimar Rocha, a gente estava falando dele aqui off, né? Lembrando aqui da colaboração dele. Entraram 635 servidores, né? Exatamente. Salvo engano. Em 2008. O telefone tocando aqui, perturbando. E aí, já com 2015, entraram dos 760, salvo engano, na primeira turma, 785. E o restante foi entrando em 2016, 18, Eu 19. queria perguntar se diante desse contexto, né, ter sido o primeiro diretor de carreira, né, da Guarda Municipal de Fortaleza, logo na implantação da Lei 3.022, se o senhor sentiu algum entrave no sentido político em relação à gestão, né? Falando de modo geral, as guardas municipais como um todo, por ser um órgão que está em crescimento, elas sofrem um pouco de resistência, porque ninguém quer perder espaço. Sim. Né? Embora a gente ache que é lógico que todas as forças de segurança têm contribuição a dar, as guardas municipais, as demais também têm a sua contribuição, todo mundo pode ajudar. A população não quer saber quem é a farda que está lá auxiliando, ela quer socorro, ela quer estar sendo atendida. Mas há alguns entraves, mas a gente consegue, tem que ter um jogo de cintura para você avaliar em que momento você pode avançar, em que momento não é. Gerir um órgão não é fácil. Está à frente, o pessoal acha que é só o bônus, mas o ônus, como o Dr. Fux até dizia, ele falou para mim, na época, disse, Romulo, eu estou lhe passando aqui um colete de aço extremamente pesado para você carregar. E Corregedor, me permita. Primeiro diretor da Guarda de Fortaleza, no momento de transição, não em razão, viu, Daniel, apenas da 13022, mas em razão do modelo de atuação, quando Fortaleza decide aplicar o uso do armamento letal, né, e fazer essa transição daquele modelo. Até então eu achei interessante, em pleno 2002, né, saiu uma pergunta tipo, o que é mesmo a Guarda Municipal, numa instituição que tem 60 e poucos anos, mas que ela de fato vem se evidenciando nas 2 últimas décadas, né? Nas 2 últimas décadas. E aí assume o papel de diretor nesse processo de armamento de uma guarda que supostamente não estaria preparada para o uso do armamento, né? E surpreendeu positivamente a todos nós. E inspira todas as outras guardas que estão no nosso entorno, a dizer aqui o estado do Ceará, a perseguir esse mesmo modelo. Então é uma excelente referência, um resultado extraordinário de compromisso e desenvolvimento, e aí não só pelo armamento, mas pela academia, pelas formações e por todas as estruturações. E aí vem com o papel, logo em seguida, de ser o corregedor,
que vai ser responsável então por manter a correção daquilo que não atender ou não cumprir com as regras previamente estabelecidas. O diretor que vivenciou o comando, que vivenciou as adversidades, as dificuldades de aplicar a execução do serviço, é hoje o corregedor que vai ser o responsável por amparar a estrutura para manter na ordem. Como é que a gente consegue apresentar a corregedoria, desvinculando a corregedoria daquele monstro que é responsável por punir e tornando a corregedoria aquele órgão que é responsável por cuidar da excelência do exercício da função? Como é que o senhor pode falar isso pra gente? A gente vai discutir sobre isso aqui praticamente o programa inteiro. Porque assim, o papel da corregedoria, ele vai muito além do papel de punir, muito além. Não é só corregedoria nossa, é de qualquer força de segurança. Porque quando a gente tem um órgão atuando com o monopólio da força, que é o do Estado, somente o Estado pode legitimamente utilizar a força, ele não pode utilizar a força de qualquer maneira. Não é simplesmente usar por usar. E tem um ponto-chave que as pessoas esquecem quando falam de órgão de segurança pública, que é a atuação da credibilidade do órgão de segurança pública. Por quê? A força de segurança ela tem 3 papéis, certo? Me ajudem aqui se eu esquecer. Manter a ordem pública, papel dos órgãos de segurança, não é isso? Função nossa. Prevenir e detectar o crime, combater o crime quando necessário. E prestar assistência aos necessitados, aos grupos vulneráveis, aqueles que estão precisando de auxílio. Para cumprir essa função, o que é que a legislação nos dá enquanto órgão de segurança pública de poderes? A gente pode utilizar arma de fogo, não é isso? Podemos utilizar força. Então a gente tem uma série de poderes que a lei nos dá para poder executar o nosso papel, que é de proteger vidas e proteger pessoas. Só que, como ela dá poderes, ela também dá responsabilidades. Para a gente poder utilizar os poderes, isso quando eu falo a gente, nós, órgão de segurança pública, seja qualquer esfera for, municipal, estadual, federal, força de segurança, ela tem que ter responsabilidade. E aí que entra o papel da corregedoria. Porque a força de segurança, ela atua. Se eu criar uma força de segurança hoje, ela vai ter alguma credibilidade? Assim, na rua? Amanhã? Não. Porque ela trabalha com a sua imagem, trabalha com a sua credibilidade, com a sua legitimidade. Quando a força de segurança ela perde a sua legitimidade para a população, ela perde em consequência, a sua credibilidade e ela perde a sua razão de existir. Não tem porque existe uma força ou uma entidade pública, um agente público, que não tem credibilidade para agir, porque a própria população não vai reconhecer naquele agente, naquela força. Vai gerar a sensação de segurança, né? Não vai reconhecer como um ente estatal. Uhum. Vai ser uma pessoa do povo como outra qualquer. Então, quando a corregedoria age no sentido de evitar, que é o principal papel da corregedoria, não é só punir, é evitar infrações disciplinares, ela está agindo para a manutenção da credibilidade da nossa instituição. Entenderam qual é o papel maior da corregedoria? É manter essa credibilidade para que o agente público que trabalha na rua tenha e receba da população a legitimidade para ele poder agir e poder atuar dentro do que está na norma legal. Quando eu falo de prevenir, é prevenir mesmo, porque assim, a pena, embora ela tenha um caráter punitivo, mas ela também tem um caráter preventivo para o servidor que recebe a pena e também para os seus pares que estão vendo que a conduta errada, ela está sofrendo uma penalidade e se porventura ele vier a cometer uma penalidade, ele também vai ser punido se for o caso. Então tem o caráter preventivo, de prevenir isso. E assim a gente mantém. Então eu digo que a corregedoria não é simplesmente um órgão punitivo, ele é um braço de justiça dentro dos órgãos de segurança pública. Esse é o papel da corregedoria, é ser justiça. Ela vai avaliar a conduta do servidor, se está adequada à norma. Se está adequada à norma, ótimo, ele não vai ser penalizado. Se não está, ele vai sofrer aquela pena prevista dentro do devido processo legal, dentro do contraditório, ampla defesa, e se for comprovado, ser punido como um caráter de prevenção. Inclusive, ela vai legitimar perante a sociedade a conduta, no caso de conduta assertiva, a garantia de proteção do servidor que corretamente agiu. Exato. E que tenha sido interpretado de forma equivocada, e ela vai lá e valida que a conduta foi correta e mantém o servidor
consciente de que o seu papel foi bem cumprido e ele pode dar sequência. Dá também esse caráter de proteção ao servidor. Porque assim, as pessoas confundem muito responder um procedimento com ser penalizado. Responder um procedimento no âmbito da corregedoria não é uma pena. E muitas vezes aquele procedimento ao final vai verificar o servidor atuou corretamente. E se ele atuou corretamente, não tem porque ele ter medo de estar lá respondendo alguma coisa na corregedoria. A corregedoria dá também esse reforço ao servidor que trabalha corretamente. Dá certeza que ao final ele vai sair tranquilo, não vai ter nada para ele. Eu tô lembrando... Segurança jurídica. Segurança jurídica. Eu estou lembrando de um caso na Europa, né, onde um turista brasileiro, não sei se ele trabalhava, era só turista mesmo, ele foi alvejado com arma de fogo por um agente de segurança lá e veio a óbito. Né? Gerou uma repercussão nacional, né, aqui no país pela morte desse, só que o agente de segurança lá estava seguindo todo um protocolo estabelecido no local, entendeu? E a corregedoria, que é o papel que fiscaliza a atuação do agente, informou que ele seguiu todos os protocolos padrão, né, que levaram àquela ação que, na teoria, né, justificou a morte do... No caso, esse agente era até municipal. Esse agente é um agente municipal lá, porque lá eles trabalham com a segurança municipal. É o caso de Londres, né? E, o caso de Londres, isso, né? o caso de Londres, exatamente. Aí o agente ele foi absorvido da culpa, né, e a responsabilidade toda foi para o Estado. Tanto é que começaram a revisar as leis, revisar todos os protocolos de segurança para que casos como esse não voltasse a acontecer. Mas como ele estava dentro do protocolo... Mas como ele estava dentro do protocolo, nada aconteceu com o servidor. Você tocou num ponto fundamental agora, protocolo. Por quê? Em 2017 a gente começou o primeiro contato com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Eu já ia falar do broche, viu? Pronto, você viu aqui meu broche, né? Do outro lado. Outro lado aqui, né? Meu brochezinho aqui, com muito orgulho. Foi difícil conseguir, mas está aqui, né? Em 2017 começou o primeiro contato com eles. Né? Me lembro que foi uma situação engraçada, porque disseram pra gente assim, o pessoal da Cruz Vermelha Internacional, vem aí, pessoal da Argentina, Uruguai, vem aqui para conhecer a SESEC, a Guarda Municipal. Na época eu até paguei do bolso, que não tinha a estrutura que a comunicação tem hoje. A gente fez um videozinho mostrando lá e tal. Até pedi para uma pessoa, rapaz, traduz aqui o texto aqui para espanhol, que é para o pessoal, né, poder ler e tal. Quando a gente chegou lá, era o Coronel Roberto, do Distrito Federal, brasileiro. A Virgínia, né, que já é uruguaia, mas mora no Brasil aqui há muitos anos, é mais brasileiro do que muito brasileiro. Eu disse, rapaz, eu fiz um vídeo para vocês aqui, todo traduzido. Mas foi bom porque, a partir daquele momento ali, foi importante a participação deles, que eles trouxeram muitas oportunidades para a Guarda Municipal de Fortaleza e potencialmente para as outras guardas que hoje tomam a Guarda Municipal de Fortaleza como referência. Por quê? A gente, através dessa parceria, conseguiu mandar o nosso guarda Hernani para fazer o curso de instrutor em normas internacionais de direitos humanos aplicados à função policial no Chile, né? Ele foi muito bem lá, o desempenho dele foi excelente, e eu até falei para ele agora na última oportunidade que encontrei, que se hoje a Guarda Municipal está com relação ao uso da força, as normas internas que nós temos de uso da força, nós devemos ao desempenho que ele teve lá no Chile, porque chamou a atenção da Cruz Vermelha Internacional para as guardas municipais. Eles até então não tinham trabalhado com guarda dessa forma. Mais uma vez a gente sendo pioneiro, né? Até então ele foi o primeiro guarda municipal do Brasil a fazer essa capacitação. Voltou para cá, foi ser instrutor na Academia Estadual de Segurança Pública. Tivemos cursos internos, ele foi instrutor também, com o nosso efetivo interno ali, formando os instrutores também. E dessa turma de instrutores, por quê? Porque até então, e a Cruz Vermelha é muito bom, eles são muito interessados, porque a gente não precisa nem pedir. Eles chegam e perguntam, o que é que vocês estão precisando? Na época eu me lembro muito bem, reunião, eu, Virgínia e o Coronel Roberto. E o Coronel Roberto perguntou isso, e a Virgínia, o que é que vocês estão precisando? E eu falei na época lá, 2018, eu acho, 2019. Eu falei assim, Coronel, a gente hoje trabalha assim muito no imediatismo, não tem uma padronização de procedimentos. Ele disse, nós temos uma ação voltada para isso, padronização de procedimentos. Vamos fazer? Vamos. Total apoio da secretaria, do secretário, do Dr. Azevedo, da direção. A gente pegou os servidores que tinham participado do curso, do qual a Hernani foi instrutor, juntou e fomos trabalhar os protocolos operacionais da guarda. E foram criados protocolos operacionais de uso da força, uso do armamento, aprestamento,
Enfim, tem diversos Hoje é uma protocolos. realidade, né? Hoje é uma nós temos realidade. E é protocolo para todos importantíssimo os seja procedimentos. divulgado isso, porque o protocolo, ela é o livro de cabeceira do guarda municipal. Tem que ser. É perceptível, Tem que ser. é perceptível a aplicação desses protocolos e o processo de implementação de protocolos de procedimento. A corregedoria hoje, ela consegue perceber na prática os benefícios de uma instituição que segue protocolos? Conseguimos porque o protocolo é que vai dizer, na avaliação da comissão disciplinar, se o servidor agiu corretamente ou não. Porque muitas vezes a denúncia, ela tem que ter dois critérios. Ela tem que ter a autoria e tem que ter a materialidade, né? Minimamente, para poder se instaurar um procedimento administrativo disciplinar. O que é a autoria? É eu conseguir delimitar qual foi o servidor que cometeu aquela suposta infração. E a materialidade é aquele ato dele foi realmente uma infração disciplinar, caracterizou uma infração disciplinar. E a mesma forma lá, se o servidor foi individualizado, mas ele seguiu todos os requisitos que estavam lá no protocolo, ele não vai ser penalizado. Porque ele seguiu um protocolo que foi formalizado pela instituição como um procedimento correto a adotar naquela situação. Então a corregedoria avalia, servidor individualizado. Qual foi a conduta? Foi essa. A conduta está dentro do protocolo? Está. O servidor vai ser absolvido. E é por isso que é importante que o servidor tome conhecimento do que está no protocolo. Tem que ser mais divulgado, o pessoal tem que saber, porque lá tem atuação nos terminais, atuação em posto de saúde, atuação nas escolas, onde a maioria do efetivo hoje está lotado, trabalhando e atuando, nós já temos previsão para isso no protocolo. E eu participei dessa, por isso que eu trouxe aqui o meu... Onde é que o servidor acessa esse protocolo? Está na página do ativo, na página inicial do ativo. E é PDF, dá para compartilhar, se vocês tiverem grupos aqui, eu posso passar para vocês aqui, esse documento, e é público. O protocolo, ele é público, certo? Qualquer pessoa pode ter acesso. É como o Coronel Roberto gosta de dizer, se a vovó não conseguir entender o protocolo, ele está errado. Tem que ser simples, objetivo. Qualquer pessoa que lê, ela vai saber o que é que o servidor, guarda municipal, no nosso caso, né, guarda municipal, vai fazer naquela determinada ocorrência, porque ele é um procedimento, ele vai dizer o que é abordagem, ele vai dizer o passo a passo, o que é que o servidor tem que ter atenção, qual o procedimento, o que é que ele deve fazer, a verbalização, tudo está lá, delimitado. Ô, corregedor, eu tentei trazer essa relação pelo seguinte, muitas guardas municipais, no desejo de ampliarem suas estruturas e de melhorar o serviço prestado ao seu município, estão na perspectiva de, ao modelo de Fortaleza, também conseguir o armamento, enfim, conseguir avançar. Uma das estruturas necessárias na constituição desse modelo de segurança ou desse serviço de segurança são as corregedorias. Algumas ainda não têm corregedoria, querem criar corregedorias. E tem outras estruturas que estão vinculadas a esse fortalecimento, a exemplo que foi citado agora dos protocolos. Mas, de um modo geral, o senhor que é o corregedor da maior guarda do estado do Ceará, terceira maior do Brasil, né, em efetivo, e consegue observar dos comportamentos desde aqueles mais básicos, exemplos mais básicos em que servidores são apontados e precisam ser averiguados, até casos mais excepcionais ali, onde pode até chegar a uma exoneração, a expulsão, né? A uma demissão. Como é que o senhor falaria para todas as guardas que ainda estão estruturando suas coisas, os passos básicos que precisa olhar, que precisa seguir, que precisa se preocupar com foco na implantação das corregedorias nessas guardas? Primeiro dizer que nós estamos abertos à visita de qualquer guarda municipal que queira conhecer o trabalho da corregedoria. Nós, inclusive, já recebemos servidores da Guarda Municipal da Caucaia, de Maracanã e outras guardas também que vão lá exatamente porque hoje a SESEC, a Guarda Municipal de Fortaleza, SESEC, Secretaria Municipal de Segurança Cidadã de Fortaleza, né? A corregedoria e a Guarda Municipal são referências dentro e fora do nosso estado. Então, é uma missão nossa auxiliar sempre que for possível. E é interessante que elas conheçam, porque já podem adotar os procedimentos que já são adotados, já são aceitos pelos órgãos que regulam a atuação das guardas municipais, exemplo, Polícia Federal. Então, se hoje a Guarda Municipal ela tem o porte funcional de arma de fogo, já tem aí uma porcentagem grande do efetivo utilizando, é porque cumpriu todos os requisitos legais que são exigidos para que isso aconteça. Então, se já cumpriu, o caminho das pedras já foi feito. Não tem por que
a guarda municipal de outra cidade e começar do zero. Ela tem uma base, ela tem onde recorrer. Ela pode ir na secretaria, pode ir na corregedoria, pode ir na guarda municipal e conhecer o passo a passo. No que tange a corregedoria, o que eu posso falar? É importante que o papel da corregedoria seja, além de repressivo, quando for necessário, seja também feito de maneira preventiva. Para que isso aconteça, a corregedoria tem que ter uma estrutura mínima, certo? Porque se for uma estrutura muito, dependendo do tamanho da guarda municipal, se for uma estrutura muito reduzida, vai acontecer alguns problemas onde outras forças que foram nos visitar passaram para a gente que passam por isso. A corregedoria às vezes são 2 servidores, o corregedor e mais um, e ele tem que tirar servidores que estão trabalhando em determinado local para lá, para conduzir um procedimento, uma sindicância ou um PAD. Fica uma coisa muito rotativa, não fica dedicado para aquele serviço. Então a primeira coisa é dedicar um efetivo para o trabalho de corregedoria. Como eu falei, o controle interno hoje está sendo cada vez mais valorizado, não só no âmbito de corregedoria e de segurança, mas do serviço público como um todo. A gente vê que nos últimos anos, lá dentro da Secretaria da Guarda Municipal de Fortaleza, o controle interno está se reforçando por uma demanda da gestão e também uma demanda muito justa de ter esse acompanhamento dos trâmites trâmites legais que estão sendo conduzidos de maneira correta dentro das instituições, não só na Guarda, mas na Prefeitura como um todo. Então é importante que o gestor saiba que é importante que esse efetivo específico da corregedoria trabalhe especificamente só com corregedoria. Não tem uma função a mais para poder fazer com que esse controle interno atinja o seu objetivo de maneira mais adequada. Como é que nós funcionamos hoje? Corregedoria, certo? Para dar um exemplo aqui, de 2021 para cá, que foi quando eu iniciei o nosso trabalho lá. A gente se deparou com uma quantidade de processos muito grande, né? Processos de papel ainda, pilhas e pilhas de processos de papel. A gente identificou alguns problemas que a gente aprimorou, né? E o secretário deu algumas missões para a gente. Ele falou, eu quero os processos virtualizados e eu quero mais agilidade nas apurações, para dar uma resposta mais rápida para o público, né? Para o cidadão, que é quem paga o nosso salário. Ele tem que ter uma resposta rápida caso o servidor haja de maneira irregular, e também para o próprio servidor, para o servidor não passar 2, 3, 4 anos respondendo um procedimento. Ele quer uma resposta rápida ali também, ele quer resolver a vida dele. Se ele for inocente, ele quer que seja provada a inocência dele. Chegando uma denúncia hoje, lá na corregedoria, demora mais ou menos quanto tempo? É isso que eu vou lhe dizer do fluxo. Outro problema, o fluxo das denúncias. Havia um fluxo irregular, então a gente sentou, mudamos o fluxo do recebimento das denúncias para poder fazer um fluxo mais adequado, mais rápido, e criamos filtros. O que é que eu chamo de filtro? Nem toda denúncia ela merece prosperar. Porque se a denúncia chega e não tem indício, como eu falei, autoria, materialidade. Se a denúncia chega sem indício de autoria, se ela chega sem indício de materialidade, ou seja, eu não consigo identificar quem foi o servidor, ou então aquela conduta não é infração disciplinar, eu vou continuar com essa denúncia? Não, porque eu não tenho elementos para que ela continue. E o PAD ele só pode ser instaurado se houver indício de autoria e indício de materialidade. Então a gente faz esse filtro. Por quê? Como eu falei, fluxo, a gente construiu todo um novo fluxo, desde o recebimento da denúncia na ouvidoria. Toda denúncia hoje passa pela ouvidoria da SESEC, toda. Para quê? Para concentrar, para criar número, estatística, ter esse dado, essa informação é importante para a gestão. Passou pela ouvidoria, ela vai ser instrumentalizada, porque antes o que acontecia? Chegava a denúncia lá na gestão, ela não era instruída, ou seja, não chegava documentação, não chegava relatório da equipe, não chegava imagem, não chegava nada. Ela ficava lá, vinha para a corregedoria. Quando aquele processo ia ser instaurado, é que ia se dar falta. Está faltando esse documento, está faltando esse relatório, está faltando essa imagem aqui. Quando a gente ia buscar, não tinha mais. Principalmente imagem, né? Que a gente sabe que dependendo do servidor, com 3 dias, dependendo da imagem, já se perde. Então, chegou na ouvidoria, ele já vai ser instrumentalizado. A ouvidoria vai acionar o chefe imediato, vai acionar, se for o terminal, não, eu quero a imagem do terminal, vou pedir a Etufol. E aí ele é instrumentalizado de maneira mais rápida para quando for para a corregedoria, passar pelo crivo do secretário, for para a corregedoria, a gente já tenha com o que trabalhar. Não precise ir atrás daquela documentação que já deveria estar dentro do processo. E aí tem um filtro. O primeiro filtro é a apuração preliminar. Criamos em 2021 o procedimento de apuração preliminar, que até então não existia,
Mas é para quê? Para dar uma celeridade maior às apurações. Antes, era muito preso à sindicância. E a sindicância ela é burocrática, eu tenho que publicar portaria, eu tenho que intimar o servidor, dar 72 horas para ele poder participar de uma audiência, enfim, é muito burocrático. Com a apuração preliminar, foram 3 portarias que foram publicadas no ano passado, vou falar rapidamente de cada um aqui. A 300, 301, 302 de 2021, que eu posso também passar para vocês compartilharem também, é muito bom que todo mundo tenha conhecimento disso. A 300 ela vai regulamentar todo o novo fluxo do recebimento das denúncias até o PAD, né, até o final, ou seja, do início ao fim da avaliação da conduta do servidor. A 301 ela vai tratar das atribuições que eram originárias do secretário, que hoje são do corregedor, que daqui a pouco eu falo quais são. Foi muito importante isso, porque agilizou muitos procedimentos. E a 302 ela criou as comissões permanentes de PAD, que também falo rapidamente daqui a pouco sobre elas. Vamos lá, começar pelo fluxo da denúncia. Consertamos o fluxo, fizemos a portaria, a denúncia chegou, ouvidoria, instrumentaliza, coloca a documentação necessária, manda para o secretário manda para a corregedoria. Quando chega lá, vai para a apuração preliminar. O que é que a apuração preliminar faz? De uma maneira menos burocrática, por mero despacho do corregedor geral, inicia esse procedimento e lá o corregedor auxiliar, nós temos 10 corregedores auxiliares lá, né? 5 hoje com a apuração preliminar, o corregedor auxiliar recebe essa denúncia e vai trabalhar em cima dela. Se ele quiser fazer uma audiência hoje com o André, já pode. Recebi a denúncia aqui hoje, eu corregedor auxiliar. Diz que, André, estou precisando te ouvir aqui no procedimento, cara. Pode falar agora? Posso. For lá com o André, videoconferência, ele fala, dá o depoimento dele. Tudo registrado? Tudo registrado, tudo virtualizado. Hoje todos os processos da corregedoria são virtuais, né? Aqueles processos físicos, a gente já tem antigos que quando vão ser instaurados a gente virtualiza e eles correm virtuais. Mas desde 2021 todos os processos que são iniciados de maneira virtual, utilizando o sistema da própria prefeitura e da SESEC, né? É importante dizer isso. São sistemas internos nossos lá. E também outras secretarias, se tiverem interesse, também podem ir lá, né, beber dessa fonte. Então, a apuração preliminar ela agiliza esse procedimento, é um prazo mais 20 dias que ela tem para finalizar, né, esse procedimento de investigação. É como eu falei, é uma investigação preliminar, vai verificar o quê? Se tem indício de autoria e materialidade. Tem, encaminha para a PAD. Não tem, arquiva. E hoje, depois desse primeiro filtro, 50% das denúncias, porque, logicamente, é um filtro bem feito, né, de qualquer jeito, mas 50% das denúncias hoje são arquivadas. A materialidade da denúncia, né, ela vai estar vai ser relacionada com o RDI. Né? Isso. A gente o RDI, a corregedoria tem alguma função na atualização do RDI? Tem, nós participamos do grupo de trabalho, né, que foi convocado pelo secretário, de atualização do nosso RDI, já é muito antigo, né, 2007, não condiz com a nossa realidade, nós somos outra guarda municipal de lá para cá, e ele tem que ser atualizado. Ele tem alguma previsão? Já está finalizado praticamente, só está faltando bater alguns martelos aí mais estratégicos. Tem que tomar decisão, tem que ter a participação do secretário e do diretor da guarda municipal, mas já está praticamente finalizado. E é importante salientar também, como eu falei, o pessoal da Cruz Vermelha Internacional, eles não esperam, eles perguntam. E quando eu saí da direção, em janeiro de 2021, eu encontrei com eles ali embaixo, no corredor da SESEC. Eles perguntaram, você vai para onde agora? Eu disse, não, estou indo para a corregedoria. Aí eu perguntei, o que vocês podem ajudar a gente lá na corregedoria? O Coronel Roberto disse, rapaz, eu fui corregedor 9 anos lá na Polícia do Distrito Federal. Fui corregedor lá, posso lhe ajudar. Disse, que bom. Então, eles nos ajudaram na construção do texto do novo Código de Conduta da Guarda Municipal de Fortaleza. Tem participação também. E é importante porque a gente adequa o nosso Código de Conduta, nosso RDI, às normas internacionais de direitos humanos voltadas para o uso correto da força, o uso seletivo da força. Corregedor, ainda falando da questão desse assunto que o André trouxe. Tá perto. Com relação esse é um gargalo, de fato é um gargalo, a gente percebe muito isso, que é um gargalo a nível estadual, a nível nacional. A questão das instituições, guardas municipais, secretarias de segurança municipais, ainda não terem dentro da sua estrutura a corregedoria, tá? Então, o senhor falou aí um pouco da questão do corregedor geral, corregedor auxiliar, né? Então, eu queria só que o senhor pudesse
definir mais o que é um, o que é outro e como se compõe, como está composto hoje a equipe da corregedoria, da nossa corregedoria, né, da Secretaria Municipal de Segurança Pública. Além da composição, né, da composição de como se estrutura a nossa corregedoria, né, eu gostaria que o senhor também pudesse falar um pouco das ações, as próximas ações futuras e qual, se existe alguma ação que tenta aproximar, né, o servidor da corregedoria, no sentido de mostrar mesmo a importância do que é a corregedoria, qual é essa relação com o servidor? Também foi uma coisa que a gente se deparou quando chegou na corregedoria, esse afastamento, né? A corregedoria geralmente ela é mais afastada da própria força com ela atua, né? Era muito afastado, não havia uma relação mais próxima, e isso dificulta muito o trabalho da corregedoria. O pessoal acha que isso é bom e não é. É ruim. A corregedoria ela tem que estar próxima da academia, ela tem que estar próxima dos comandos. Porque a corregedoria, no seu trabalho preventivo, ela também tem que atuar como um órgão consultivo. O servidor ele tem que ter a segurança de que, se ele estiver em dúvida na sua atuação, ele poder consultar a corregedoria. Esse procedimento está correto? Está errado? Por quê? E a gente vai em fundamento e embasa. Pensando no futuro, voltando um pouco para trás aqui, a gente pensou também nisso, em aproximar mais a corregedoria da Guarda Municipal, da Secretaria da Defesa Civil. Como é que a gente decidiu começar? Pela academia. Desde do início do ano, quando a gente sentou e fez uma capacitação com o nosso efetivo, capacitação também foi fornecida pela Cruzeiro Internacional, específica para o efetivo da corregedoria, a gente sentou com a academia, com a Márcia, que é a nossa coordenadora, né, subinspetora Márcia Maria, e a gente disse, como é que a corregedoria pode colaborar aqui com o trabalho da ANSEC? E nos colocamos à disposição para atuar nas instruções, nos cursos e capacitações. No início do ano, o diretor nos convidou para participar de uma palestra, uma conversa com servidores mais do operacional, que atuam mais ali, né? E pediu para a gente falar um pouco disso, do uso seletivo da força, do uso correto, do trabalho da corregedoria, qual é o nosso papel. E a gente viu a oportunidade de implantar a corregedoria em todas as capacitações operacionais da Guarda, que é importante que o efetivo também nos dê esse feedback do nosso trabalho e também receba informações de como atuar de maneira correta para evitar ser penalizado futuramente. E a gente tem participado das capacitações, né, junto da ANSEC, tem nos convidado, não só eu, mas outros servidores da corregedoria atuam como instrutores também. A gente consegue ter o feedback deles também, dos comandantes, de que está dando resultado. O pessoal trabalha de maneira mais consciente lá na ponta. E é importante isso, porque como eu falei anteriormente, se nós temos o monopólio do uso da força enquanto órgão de segurança, nós temos que utilizá-lo da maneira correta. E em cima dessa capacitação a gente consegue mudar muitas vezes a visão dos servidores de utilização da força. Passou esse tempo de que o servidor de segurança pública pode fazer tudo, é o super-homem. Não é, a gente tem que agir dentro da legalidade. E o papel da corregedoria vai nesse apoio dos comandos, o apoio da ANSEC, de dar uma segurança jurídica para os nossos agentes. É importante que eles trabalhem com segurança jurídica. Trabalhando com segurança jurídica não tem problema nenhum para ele. Em complemento a essa sua fala, e a gente não pode deixar de trazer essa questão, há um movimento que aponta hoje o fortalecimento da segurança municipal. De um modo geral, isso se dá através das guardas municipais, e os gestores municipais, os prefeitos, estão aí criando suas guardas municipais, né? Uns mais audaciosos, outros mais cautelosos, mas de um modo geral está tendo esse fortalecimento. Para aquelas que já existem, aumentando o efetivo, enfim. A corregedoria, a exemplo de Fortaleza, que lida aí com a atenção ao universo de 2.300 servidores, né, consegue hoje fazer um balanço desse modelo de atuação e dos percalços, né? O que ainda mais está dando dor de cabeça, o que não está dando dor de cabeça. E quando diz respeito ao armamento, eu lembro quando da implementação do armamento em Fortaleza, o medo exagerado de, eita, agora vai morrer gente, vão matar gente e não tem condição de usar arma. E surpreendentemente... Não tem preparo, né? Não tem preparo e surpreendentemente... Ouvimos muito isso. Zero incidentes.
nenhuma morte de nenhum servidor, nenhum servidor que, enfim, numa operação tenha abusado da força ou tenha causado dano a alguém. E isso é um mérito que está condicionado, e o senhor bem colocou, a toda uma estrutura de protocolo, de formação, de cuidado, de zelo, de valorização, enfim, de um modo geral. Se arriscaria a dizer aos prefeitos, de um modo geral, de todo o Brasil, que não precisa ser receoso em estruturar sua guarda, que não precisa ter medo de confiar no município, o papel da segurança municipal. Só voltando rapidamente na pergunta do Geraldo sobre a estrutura. Como eu falei anteriormente, a gente tem a apuração preliminar, são 5 corregedores auxiliares que trabalham só com a apuração preliminar, nessa agilidade das denúncias. Nós temos 4 comissões de PAD que trabalham só com PAD, são comissões permanentes hoje. O trabalho delas é especificamente PAD, em obediência ao princípio do juízo natural, para não ter aquela de, não, o André é um servidor bom, vou colocar ele para aquela comissão que é mais boazinha. Não, o Geraldo aqui é um servidor que dá trabalho, eu vou colocar para aquela comissão que acocha mais. Não, princípio do juízo natural, distribuição aleatória para comissões permanentes de PAD, certo? O funcionamento basicamente é esse. Então, entrou na apuração preliminar, teve indício de autoria e materialidade, PAD, não teve, arquivamento. Aí no PAD vai ser decidido se vai ser absolvido ou se vai ser penalizado dentro do que está no nosso regulamento disciplinar interno. Então, basicamente, a composição de uma corregedoria hoje, não é só para que ela vai precisar de um órgão de investigação, possa entender. Vai precisar de um órgão de investigação, vai precisar de um órgão para tratar com PAD, né? Vai precisar de um cartório para lidar com as questões administrativas, de organização, distribuição de processo, catalogação, tem que ter. Se possível, é interessante que a corregedoria também tenha uma célula de inteligência. É interessante que tenha, mas aí fica a cargo do gestor, né? Voltando aqui para a pergunta do André. Os gestores, eles têm 3 pilares que eles têm que obedecer quando tratam de órgão de segurança pública municipal, certo? Na minha visão. São 3 pilares que ele tem que fazer. Se ele não fizer, a instituição ela não vai conseguir cumprir o seu papel. Primeiro é equipamento. O gestor ele tem que equipar a sua guarda municipal. Seja ela com equipamento de baixa letalidade, ou se for decisão do gestor de ter um equipamento de uma arma letal, ele também tem que equipar, tem que ser um material de qualidade, colete. A norma internacional determina que o agente de segurança tenha, além da arma de fogo, pelo menos, no mínimo, 2 equipamentos de baixa letalidade, então tem que ter equipamento, é interessante, é importante que tenha. O segundo, treinamento e capacitação. O gestor ele tem que saber que ele vai ter que investir também nisso, porque o servidor capacitado e treinado é aquele servidor que vai atuar corretamente, não adianta colocar um servidor com equipamento adequado se ele não tem o treinamento para utilizar, não adianta. E o terceiro é controle interno. O gestor ele tem que colocar uma corregedoria forte, independente, uma ouvidoria forte, independente, porque o uso da força ele determina que as instituições tenham um controle interno atuante. Para quê? Para prevenir desvios do uso da força. Então, se a instituição e o gestor concordar e aceitar que tem que ter esses 3 pilares para que a sua força de segurança seja relevante, ele não vai ter problema. Treinamento e capacitação, equipar suas guardas municipais e um controle interno atuante, forte e independente. Excelente, excelente. André, só complementando aqui a fala do corregedor, eu sempre achei fundamental, né, que o agente de segurança pública, eu que já fui de viatura há muito tempo, né, que ele tenha sim o seu armamento letal, certo? Mas que ele não deixe, né, de também portar o seu equipamento de baixa letalidade e usar conforme a necessidade, certo? E se responsabilizar pela escolha que fez. Exato. A legislação não proíbe o servidor de utilizar arma letal, não proíbe. Se você for ler a norma internacional que trata sobre o assunto, princípios básicos do uso da força pelas forças de segurança e arma de fogo, o que é que ele diz? Você não pode utilizar arma de fogo contra a pessoa. Só que ele tem as exceções, salvo se legítima defesa, sua ou de terceiro, até do próprio agressor, se for o caso, né? E excludente de licitude, né? Ele vai tratar, você pode utilizar, logicamente que dentro do uso seletivo da força. Se a ameaça é letal, a resposta será letal. Se a ameaça não é letal, você vai ter, é por isso que é interessante, como eu falei, equipar. O agente ele tem que ter. E se a instituição falha, né,
na oferta, né, de equipamentos de baixa letalidade, por exemplo, para focar, né, na oferta de armamento de fogo, certo? O agente não vai ter... Ele deixa de ter esse leque de possibilidade de atuação. Perfeito. E a vantagem da Guarda Municipal de Fortaleza, esse processo que nós construímos aí todos esses anos, né? ao longo dos anos, de iniciar pelo equipamento de baixa letalidade, né? O pessoal foi capacitado em Spark, vocês lembram, né? O pessoal mais antigo lembra. Talvez isso aí, isso aí responda, né, justifique o fato da guarda não ter tido nenhuma ocorrência, né? O pessoal já é acostumado a utilizar, já é capacitado para utilizar esses equipamentos e sabe que só vai utilizar arma de fogo em último caso, para proteger vida. Arma de fogo é para proteger vida. Não banalizou o uso. Exatamente, não ficou banalizado. O diálogo está excepcional, mas eu tenho que convidar agora para as considerações finais, e aí, como de praxe, a gente vai aqui convidando os nossos colegas para as considerações finais, para depois ouvir as considerações finais do nosso corregedor-geral da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, Rômulo Reis. Paulo Carvalho, considerações finais. Considerações finais, eu queria agradecer ao inspetor Rômulo, né, que foi meu coordenador de curso lá na Castelo Branco, lá em 2015. Né, agradecer a presença, né, a gente vê que o desenvolvimento do seu trabalho é sempre técnico, relevante e que visa sempre em qualquer ambiente que o senhor esteja, desde a coordenação de um curso de formação, a direção da guarda ou agora presente na corregedoria, é sempre em excelência, de extrema qualidade e visando sempre o engrandecimento da instituição. Muito obrigado pelo comparecimento. Então, eu também só gostaria de agradecer, né, a presença do corregedor, né, dizendo que foi muito relevante, né, as informações, eu acho que foram muito esclarecedoras, principalmente para aqueles municípios que ainda têm dúvidas, né, em relação à criação e implantação das suas corregedorias, né, e a gente abre esse espaço, né, sempre que for necessário para a instituição poder evoluir. Muito bom, excelente. Né? Gostaria de agradecer, assim como os colegas. Que pena que o tempo é curto, o tempo está passando, né? Tinha outras perguntas aqui a fazer, mas infelizmente o tempo não vai deixar. Mas agradecer, uma excelente oportunidade de a gente conhecer mais o papel da corregedoria, né? E é isso aí. Corregedor, o podcast Azul Marinho agradece a sua participação, agradece aí as orientações que foram dadas de um modo geral para aquelas guardas municipais que desejam constituir suas corregedorias, agradece pelo esclarecimento de mostrar aos nossos colegas o papel e a relevância da corregedoria, não como uma estrutura de punição, mas como uma estrutura de suporte e de apoio para o engrandecimento do exercício da função de guarda municipal. E agora, para encerrar, suas considerações finais, aquilo que o senhor deseja deixar de mensagem, enfim, de recomendação, fique à vontade. Primeiro agradecer Paulo, Daniel, Geraldo e André pelo convite, né? É muito bom a gente ter esses momentos para pensar juntos estrategicamente como é que está funcionando a nossa instituição e o que é que a gente quer dela, como é que ela vai ser no futuro. Eu parabenizo vocês pelo trabalho que vocês estão sendo pioneiros aqui também, né? Desconheço esse trabalho feito por guardas municipais, sim, pelo menos na nossa região aqui eu desconheço. E é muito importante, vocês já trouxeram pessoas aqui de grande renome, então parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo aqui, fico à disposição, a gente discutir outros assuntos também futuramente aí, também sobre corregedoria. Digam para os colegas guardas municipais da região metropolitana, de outras forças aqui também do estado, que a corregedoria da SESEC está de portas abertas para recebê-los lá. Pode ficar tranquilo, não vou sair com PAD, né? Vocês também. Toda vez eu chamo o pessoal para tomar um café comigo na corregedoria. Ninguém vai, não sei porquê. Mas passem lá depois para tomar um café, certo? Para conhecer fisicamente lá também. Está todo mundo convidado. Quem quiser ir lá conversar com a gente, tirar uma dúvida, fiquem à vontade, né? E o nosso papel é esse aqui. Realmente é de publicizar o nome da Guarda Municipal, colocar para cima, porque ontem a gente fez o nosso aniversário, né? O Dia Nacional das Guardas Municipais. São instituições cada vez mais relevantes. É uma coisa que não tem volta, é o papel das guardas municipais na segurança pública e a gente tem que engrandecer e dizer que a corregedoria está à disposição lá dos senhores também, sem intimação, fiquem tranquilos. Muito obrigado. Este foi mais um episódio do nosso podcast Azul Marinho, um canal dedicado ao fortalecimento da segurança pública municipal e de todas as guardas municipais do Brasil. Até a próxima. Lembrando, não esqueçam de curtir, compartilhar E se inscrever no canal. muito bom. Show.